Alon, muitos analistas, novamente, muitos protagonistas, acham curioso o atual desenho político do governo. Ao que eu estou me referindo? É um governo de frente ampla, e é um governo de frente amplíssima, bem da verdade, porque vai até mesmo a setores que apoiaram o governo Bolsonaro. Mas um desenho no qual o presidente da República ele não é o árbitro. Todas as grandes questões polêmicas, incluindo a que você mesmo lembrou da taxa de juros, são todas bancadas pelo presidente da República. O presidente da República é a voz da polêmica no governo e a voz da defesa mais à esquerda, aparentemente, das posições do governo, enquanto que os ministros, em geral, aparentam ter uma posição muito mais moderada, menos confrontacional. Esse desenho político, repito, que alguns consideram original, no qual o presidente Lula aparece à esquerda do seu próprio governo, é um desenho eficaz? Bom, Breno, primeiro você vai me permitir, é raro acontecer, mas eu vou discordar de você numa coisa que você afirmou. Tá? Não acredito que seja um governo de frente ampla. O governo é essencialmente um governo do PT, que tem aliados colocados em alguns ministérios com o objetivo de trazer apoio parlamentar e base parlamentar ao governo. Se você olhar o núcleo decisório do governo, ele é todinho do PT. Se você olhar o Palácio do Planalto, é PT. Economia, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. A área social, o ministro é o Wellington Dias. As áreas estratégicas do governo ou são do PT ou são de quadros, por exemplo, no caso do Itamaraty, que não são petistas, mas são da confiança do presidente da República. Você tem aliados colocados em ministérios que permitem a esses aliados uma operação política capaz de trazer apoio ao governo no Congresso. Então, eu não diria que esse é um governo de frente ampla, até porque eu acho que eu posso provar isso, vou ousar dizer que posso provar, porque não existe um programa de frente ampla, né, Breno? Qual é o programa? A frente ampla, ela supõe a existência de um programa. Porque, assim, a frente ampla, ela tinha o objetivo de derrotar o Bolsonaro. Derrotou o Bolsonaro, né? Derrotou eleitoralmente e ele foi derrotado politicamente no dia 8 de janeiro. Então, o Bolsonaro, neste momento, está derrotado. O governo, ele não é um governo de frente ampla, é um governo do PT. Agora, o presidente Lula tem várias variáveis aí que a gente poderia analisar. Eu acho que a entrevista dele ao 247 ontem foi uma entrevista bastante reveladora. O presidente Lula está empenhado na disputa política e no diálogo com o núcleo duro da sua base. A impressão que me dá é essa. Em termos políticos, ele está empenhado na disputa política contra o bolsonarismo e o Bolsonaro e no diálogo com a sua própria base, né? Isso tem um problema, porque, como eu disse para você, ele não está falando com o resto da sociedade, na minha opinião, né? Não estou dizendo que ele deveria fazer diferente, porque eu já te disse, o jornalista tem solução para tudo e acha que sabe de tudo. E eu não vou querer entender mais desse assunto aí do que o presidente Lula, que se elegeu 3 vezes presidente da República e elegeu 2 vezes elegeu a sucessora que se reelegeu. Então, eu vou com calma. Mas o fato, né? Como dizia o Lenin, né, o Breno, os fatos são teimosos. O fato é que o presidente não está dialogando com o pedaço da sociedade que está fora do núcleo duro da base social e eleitoral dele. Nos últimos dias ele falou que o governo precisa conversar com a classe média, mas são só alguns gestos, alguns grandes acenos, né? Como é que eu vejo isso que está acontecendo? Eu vejo da seguinte maneira: Lula e o PT têm a memória do que aconteceu com a presidente Dilma, né? Então, eu sinto, não conversei sobre isso, mas eu sinto, olhando à distância, né? Porque a análise política é meio que nem medicina, né? Você vê ali os sinais e os sintomas e tem que adivinhar o que está acontecendo dentro do paciente.
Mas eu sinto assim que o governo está muito preocupado em não deixar correr, não deixar espaço para o discurso do estelionato eleitoral, entendeu? Então eu vejo que a coisa está correndo dessa maneira. O presidente muito empenhado em dialogar com a base dele. Agora, veja que isso é um risco, né? Porque quem fez isso recentemente foi o presidente Bolsonaro, né? Você está lembrado disso. Que teve ali um diálogo durante 4 anos com a sua base e, no fim, mesmo que por pouco, ele perdeu, porque um pedaço dos que tinham votado nele em 2018, que não era uma base raiz, deslocou para o outro lado. Eu acredito que em algum momento o presidente Lula vai ter de passar a exercer esse papel mais de arbitragem, né? Eu não gosto da palavra moderador, né? Porque moderador parece que ele vai se moderar, porque a arbitragem não necessariamente tem que levar à moderação, né? Mas eu acho que em algum momento ele vai ter de se dedicar mais a esse papel de arbitragem, que eu acho que ele até já começou de certa maneira. Por exemplo, nessa discussão da nova regra fiscal, né? Você vê que tem ali uma polêmica entre diversos setores do governo e que quem está arbitrando isso é o Lula. Então vamos esperar um pouquinho para ver como é que o Lula vai caminhar nesse sentido.